Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís e colegas da Rádio Bandeirantes, aos ouvintes também. Que imbróglio, hein, professor? Queria ouvir do senhor como é que o senhor lê essa questão sobre a necessidade do Brasil criar programas melhores e mais amplos de proteção social versus teto de gastos. Como é que o senhor está vendo isso? Pois é, sabe que o teto de gastos é um projeto que nasceu morto. E isso, veja, eu não estou falando agora, eu falei em várias ocasiões quando da sua aprovação. E eu explico por quê. Veja, o primeiro que o teto de gastos parte de uma premissa absolutamente equivocada. Você restringir, fixar os gastos públicos ao longo de 20 anos, né? Um país como o Brasil, com as disparidades regionais de renda que tem, um país altamente concentrado, um país que tem um déficit de emprego violento, são 30 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, né? Você adotar um teto para os gastos públicos é absolutamente equivocado, né? Segundo, porque é um falso teto. Na verdade, o teto de gastos deveria se chamar teto de investimentos. E eu explico por quê. Você coloca um teto nos gastos, mas você põe todos os gastos na mesma cesta. Ou seja, as emendas parlamentares, as viagens, o cartão corporativo, toda a despesa corrente do governo está dentro do mesmo pacote com os investimentos. Que investimentos são esses? São investimentos em infraestrutura, as políticas sociais, ciência e tecnologia, educação, saúde, etc. Então, na prática, o que o executivo faz? Como ele tem que cumprir o teto, ele foi, ao longo desses últimos 5 anos, restringindo os investimentos. Então, quando se fala que o teto é a garantia para gerações futuras, eu digo o contrário. O teto, da forma como ele está introduzido no Brasil, compromete as gerações futuras. Por quê? Porque ele não tem nenhuma trava para as emendas parlamentares, os demais gastos do governo, mas o executivo, para cumprir o teto, restringe os investimentos. Então, veja, ele não tem a menor fundamento, né? Ele não tem a menor possibilidade de se sustentar. Então, ele agrada muito a quem? O mercado financeiro, porque juros não está, o pagamento de juros do Estado, né, que remunera a sua dívida pública, que, portanto, atende ao interesse do setor financeiro e de todos aqueles que aplicam no mercado financeiro, não está no teto, né? Então, é aplaudido pelo mercado financeiro, mas está longe de ser uma solução. Então, é preciso reformular tudo isso, não é só agora. Agora, o que chama atenção nesse momento é que está havendo oportunismo por parte do governo federal e da equipe econômica. Por quê? Porque eles querem furar o teto para atender. Eles dizem que é para atender o Auxílio Brasil, mas, na verdade, o furo do teto é muito maior do que necessita para o Auxílio Brasil. É para atender as emendas parlamentares e numa visão oportunista, né, eleitoreira, olhando para 2022. Então, essa é a questão fundamental. Quer dizer, então, estruturalmente, o teto não, de fato, ele, a meu ver, é insustentável. Porém, nesse Professor, momento, é um oportunismo terrível você buscar o rompimento do teto para os professor fins a que Antônio, se destina. professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria colocar para o senhor que, curiosamente, nós entrevistamos aqui no fim da semana o economista Raul Veloso e ele usou exatamente a mesma expressão. Ele disse que o teto já nasceu morto, né? E ele explicou as razões dele de maneira muito semelhante à do senhor, a sua explicação. Eu queria saber, ele também trouxe um número que é impactante, né? Ele disse que fez lá um levantamento indicando que nos últimos 19 anos o Brasil cresceu muito próximo, em média, muito próximo de zero. Até os primeiros 8 anos nesse período, 0,2% de crescimento em média, e a partir daí, zero. Zero. E tudo isso num período, num momento, numa quadra da nossa vida, né, em que os governantes de diversas tendências políticas e ideológicas, mas todos abraçando
essa tese, ou pelo menos essas bandeiras liberais, né? Todos eles falando sempre nisso, os ministros da Fazenda, da Economia, sempre muito preocupados com a contenção de gastos, né? Para não, sempre na questão alegando a questão do equilíbrio fiscal, até que veio o governo Temer, aí veio o teto de gastos, etc. e tal. Quer dizer, serve a quem uma política como essa, né? Como uma sequência de ministros e de governos, de ministros da Fazenda, muito preocupados com essas teses que são elogiadas pelo mercado, mas a rigor tem possibilitado que o país não cresça, simplesmente o país estagnou, né, do ponto de vista do crescimento. O senhor também faz essa crítica. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso, sobre essas políticas, né, que são muito lastreadas na pregação no mercado, mas acaba agravando a situação dos brasileiros mais vulneráveis. Veja, Cláudio Humberto, nós temos, de fato, algumas premissas, né, de política macroeconômica, e que o teto prevalece, a lei do teto, a emenda constitucional 95, foi instituída no final de 2016, mas nós temos outras travas que estão há muito mais tempo. Eu vou dar um exemplo muito claro e que nos afeta da mesma forma, impedindo o crescimento da economia, a meu ver, que é a meta de inflação. A meta de inflação foi instituída há mais de 20 anos no Brasil. Ela tem vantagens? Tem, dá previsibilidade em tese, né? Porque o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional fixa uma meta de inflação para os próximos anos e o Banco Central opera a política monetária para atender aquela meta. Só que veja, o que nós temos hoje não é uma inflação de demanda, não é que tem muita gente comprando demais e isso acelera a inflação. Nós temos um choque de oferta, que é provocado pelo preço do petróleo, pelo preço do minério de ferro, pelo preço dos grãos no mercado internacional. Esses preços são cotados em dólares e, além disso, isso é repassado aqui na nossa economia doméstica também pela taxa de câmbio. E, como todos sabem, houve uma brutal desvalorização da taxa de câmbio. Então, veja que a elevação da taxa de juros nesse contexto passa a ser, primeiro, não resolve substancialmente a origem do problema inflacionário atual. E, segundo, se torna um novo fator de restrição ao crescimento, porque encarece o crédito, dificulta as pessoas e empresas endividadas. Então, veja, de um lado nós temos um teto de gastos que praticamente inibe a participação do Estado num momento crucial da nossa crise, né, pós-pandemia, ou no meio da pandemia, porque é bom lembrar que a pandemia não terminou, né? 330 pessoas morrem ainda em média diariamente no Brasil pela Covid-19, então não passou a pandemia. E obviamente, a atuação do Estado, seja na área de saúde, seja nas políticas de amenização do problema social, é muito grande. Então, de um lado, nós temos elevação de taxa de juros, restringindo o crescimento, e do outro, o teto de gastos, e essa visão de que o Estado não pode gastar, etc., em tese, né, porque o Estado continua gastando nos gastos correntes, nas emendas parlamentares, etc. Então, isso tudo é um viés anticrescimento, e um país que tem um crescimento populacional ainda expressivo, né? E tem debilidades estruturais, como as que nós já citamos, a começar por uma enorme concentração de renda. Então é preciso ter coragem, quando se fala em reformas, né? As reformas precisam ser para valer, inclusive a reforma tributária, mas é preciso também enfrentar as travas das políticas macroeconômicas que viraram verdadeiros dogmas e que não atendem ao interesse da sociedade brasileira, da população brasileira. Não é preciso enfrentar esses problemas. Professor Antônio Carlos, o Antônio Corrêa de Lacerda está errado aqui na nossa live, vou pedir para corrigir já. Ó. Eu fui ler aqui na live, quase que eu fui pego aqui pelo nosso GC aqui, mas vamos corrigir já na sequência. Professor Antônio Corrêa de Lacerda está sendo entrevistado por nós aqui no Jornal Gente. Na sexta-feira, o jornalismo da Band ouviu o ex-presidente Michel Temer, que é o pai desse teto de gastos, né? E ele lembrou que há um mecanismo de urgência que pode ser usado, o artigo 166 da emenda,
que foi usado no ano passado, quando nós estávamos no auge aí da pandemia, e é óbvio que precisávamos gastar muito mais, e a licença foi autorizada pelo Congresso Nacional. Eu tenho certeza, professor, que se a gente sair às ruas, a população vai dizer o seguinte: tem dinheiro para pagar esse auxílio, é só cortar privilégio, penduricalho, fundo partidário, reduzir a máquina, acabar com essa verba para combustível milionária aí que deputado, auxiliar tem. Não tenho dúvida que a população tem a solução muito mais inteligente do que qualquer um para resolver esse problema. Mas na falta disso, na inabilidade política que vivemos hoje do governo, né, e também do parlamento, nós temos que pensar numa solução prática para isso. Esta solução do ex-presidente Michel Temer de se utilizar novamente o mecanismo de urgência para pagar os R$ 400 é vista com bons olhos pelo senhor? Eu vejo que pode ser uma alternativa paliativa, né? Por quê? Porque o problema central não estará resolvido. Você resolve ele num lado, daqui 6 meses você vai ter o problema de novo. Então, o ideal seria que, em paralelo, se buscasse uma nova emenda constitucional criando outras regras, ou regras mais factíveis de serem adotadas. Agora, de fato, existem sim vários gastos que podem ser revistos ou evitados. Eu cito também incentivos e renúncias tributárias que representam um volume até muito maior do que os outros fatores que nós estamos aqui mencionando, e que podem ser revistas, porque elas não têm algumas delas não têm nenhum retorno social. Elas beneficiam poucas empresas, né? É o caso, por exemplo, do incentivo à fabricação de concentrados de refrigerantes em Manaus, né? Isso foi já muitas vezes apontado. É algo que vai beneficiar 2, 3 empresas, grandes empresas, e sem nenhum retorno para a sociedade ou para a própria Zona Franca de Manaus. Quer dizer, é apenas um artifício tributário, legal, claro, que existe legislação a respeito, e, além disso, nesse mesmo ramo, existem empresas que adotam fraudes contábeis para turbinar, para elevar esse benefício, né? Esse incentivo que ela tem. Veja, isso não é nenhuma novidade, está devidamente apurado pela Receita Federal em várias autuações. Então, quer dizer, você tem sim espaço para buscar desperdício de recursos que poderiam estar sendo canalizados para ações mais úteis, como o próprio auxílio emergencial, Auxílio Brasil, como é que ele venha a ser dito. De fato, a solução estrutural para o problema, né? O problema das pessoas que estão em situação difícil social e economicamente, é o crescimento econômico e a geração de emprego. Só que nós temos um déficit, né? Um déficit de pessoas que estão numa situação muito difícil, e o problema se agravou com a pandemia, e é algo justo e necessário que se atenda emergencialmente essas pessoas. Professor Antônio Correia de Lacerda, conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tem mais uma pergunta, Cláudio? Eu tenho mais uma, professor, que é uma coisa que me deixa assim encasquetado, que é o seguinte: a gente observa, né, nas discussões das últimas 4 semanas sobre teto de gastos, né? Não, na verdade a discussão nem foi só sobre teto de gastos, mas as discussões da economia do mercado, a pregação do mercado, dos seus representantes, dos seus porta-vozes, gente que está a serviço do mercado, nessa questão do teto de gastos, a gente não viu, professor, quando o mercado discutia o pagamento à vista daqueles 90 bilhões de reais de precatórios para, que foi determinado pela Justiça, etc. e tal, mas ainda pendente de negociação, como de fato foi negociado, isso já mudou. Mas há coisa de 1, 2 meses atrás, o mercado todo clamava pelo não calote. Não pode ter calote, tem que pagar à vista, 90, mas não tem dinheiro, mas se vira, né? Se vira, o governo é que tem que pagar, né? Tem que pagar, era o que se dizia. Mas, embora, enfim, evidentemente não houvesse dinheiro. Mas não se ouvia, né, naquele período, qualquer referência a teto de gastos. Ninguém estava preocupado com equilíbrio fiscal.
tem que pagar os 90 bi, 70% desse dinheiro está na mão dos banqueiros, né? Dos 70% dos precatórios estão nas mãos dos banqueiros. Ninguém falava nisso, em teto de gastos, né? Aí quando se fala em pagar uma merrequinha a mais as pessoas que são mais pobres, aí, bem, não pode. E o equilíbrio fiscal? E o teto de gastos, né? Aí a gente observa, né, professor, que teto de gastos é de plástico para quem é pobre, para quem é rico, né? É de plástico para quem é rico. Agora o teto é de concreto, né? Quando é para pobre. Aí eu queria saber do senhor isso. Isso reflete a dificuldade do mercado, das elites de uma maneira geral, de promover ou de apoiar um programa de transferência de renda para quem é mais pobre neste país? Pois é, Cláudio, você veja o seguinte, né? Não existe política econômica neutra, né? Todas as medidas econômicas têm custos, benefícios, e elas refletem, vamos dizer assim, a economia política que está refletida na sociedade. E como você bem destacou, os menos favorecidos não têm voz, né? Eles não têm voz, eles não têm mecanismos de lobby, de formação de opinião. Ao contrário dos poderosos, né? Que têm empresas, pessoas físicas, bancos, financeiras, etc., que têm um poder de formação de opinião muito forte. Então, compete aos poderes equilibrar um pouco desse jogo, né? Quer dizer, você não pode ter dois pesos, duas medidas, né? Então, quando é do interesse de grupos econômicos fortes, da elite, você utiliza todos os recursos possíveis. E quando é para amenizar um problema que foi criado, que aquele que está desalentado hoje, né, está lá totalmente desamparado, não tem a menor culpa disso, né? Ele foi provocado por esse processo, né? A crise econômica, a pandemia, a crise sanitária, tudo isso. Então, o mínimo que a sociedade tem que ter, e isso refletido nos poderes, é o senso de justiça, né? E a visão de sociedade que atenda a esse pessoal. Até porque um problema social, ele não é apenas a questão social envolvida, né? Por que muitos países estão adotando mecanismos de ajuda, né, às pessoas menos favorecidas? Porque é uma forma de incorporá-las também ao mercado, né? Além da questão social, é preciso que a economia se movimente. E uma das consequências disso é que você tenha, portanto, mecanismos para ativar esse processo. Quero aqui lembrar um aspecto também muito relevante quando se fala em reformas, que é a reforma tributária, né? Então, uma reforma tributária efetiva que tribute os super ricos, que desonere, por exemplo, a carga enorme de impostos que há sobre os produtos e serviços que as pessoas compram, né, que vai onerar o mais pobre, é fundamental. Então, o tema da reforma tributária também precisa ser enfrentado, embora tenha que fazer uma ressalva que nenhuma das propostas hoje, nem a PEC 45, nem a 110, vão fundo na questão distributiva, né? Ou seja, da correção da regressividade da carga tributária brasileira. Mas esse problema precisa ser enfrentado. Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, professor da PUC de São Paulo, falou conosco aqui no jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, obrigada mais uma vez, até a próxima. Até lá, bom dia a todos.